que eu definiria estratégia seria sabedoria. O estratégia tem muita sabedoria e muito pontual no que eles fazem. Olá, meu nome é Gabriel César Capelasso da Silva, eu sou da cidade de Charqueada, interior de São Paulo, próxima à cidade de Piracicaba. Recentemente eu fui aprovado no vestibular da USP pela FUVEST para o curso de Economia. Eu conheci o estratégia através do YouTube. Eu fui ver uma aula de história, se eu não me engano. Eu estava vendo o professor Marco Túlio falando sobre Egito, se eu não me engano. E aí, através de lá, eu vi que era um conteúdo assim muito bom, um conteúdo bem detalhado e tipo de fácil compreensão. E daí eu pensei, se tem um conteúdo assim tão bom disponível de graça no YouTube, como que deve ser a plataforma deles? Como que deve ser esse conteúdo? E daí eu fui atrás de conhecer. E também descobri que não era tão caro. O estratégia como os cursinhos presenciais. E por isso que eu optei pela estratégia. Eu achei que o material do estratégia ele é muito bem detalhado e muito bem pontual. Existem diferentes formas de estudar e estudar para diferentes tipos de vestibulares. Quando você adquire, como eu adquiri o curso da FUVEST, as aulas são bem voltadas para o vestibular da FUVEST. Então, as questões, a forma como a aula é apresentada, a forma como a aula é explicada, é bem pontual assim para o que você deseja ter. E outra coisa boa da estratégia é a qualidade de tempo que você tem. Por conta do cursinho ser online, acaba que você pode escolher o material, os vídeos, ver a qualquer horário do tempo. Eu usei bastante os vídeos, as videoaulas. Então eu colocava as videoaulas, como eu trabalhava, eu colocava às vezes para ouvir ou colocava na hora de almoço para estudar. Usei muito isso. Usei bastante os simulados do estratégia. Me ajudaram demais a identificar a prova e entender muito mais as questões. Usei bastante por um tempo o banco de questões do estratégia, que é muito bom, muito completo, tem muita questão lá, é muito bom lá. E usei também bastante das revisões de véspera e aulas de segunda fase. As aulas de segunda fase são perfeitas, foi o que mais me ajudou na aprovação, são as aulas de segunda fase. A vantagem de ter o curso do Estratégia foi por conta que eu, como era aluno de escola pública, então tinha muita defasagem. E também, além de prestar o vestibular, eu trabalhava, como eu falei, então eu trabalhava 8 horas por dia. O que me ajudou na Estratégia foi ter o material e ter a videoaula a qualquer horário do dia. Então eu precisava estudar 10 horas da noite, eu conseguia estudar 10 horas da noite. Eu precisava estudar 10 horas da manhã, eu conseguia estudar 10 horas da manhã. E isso ia preenchendo minhas lacunas. E foi assim que me ajudou. A minha melhor experiência assim foi com as videoaulas mesmo. Os PDFs que eles têm, que é um PDF assim muito completo, e as videoaulas com os professores. Para mim, as videoaulas foi o diferencial. Mas os PDFs assim é um conteúdo um pouco mais além, mas nada que você não consiga encontrar nas videoaulas. Nossa, o time do professor de estratégia não tem palavras na língua portuguesa para descrever o quão bons eles são e o quão eles ajudam na nossa aprovação. Além do estratégia, eles ajudam muito a gente também nas redes sociais. Então, tô com alguma dúvida, contatava algum professor. Eu sempre falei bastante com a professora Lê, também já falei muito com o professor Saulo, e eles falavam assim, tipo, no domingo eles respondiam, se falava na segunda eles respondiam, então muito bom assim, um time perfeito, fantástico. As principais vantagens de estudar um cursinho online, como eu falei no começo, são tempo, você consegue ter qualidade de tempo com o cursinho online, é acessível, então, diferente dos cursinhos presenciais, o cursinho online ele tem um preço muito bom, principalmente pela estratégia, que vira e mexe tem promoção. Então essas promoções ajudam demais. E é isso. E o material de conteúdo também. Um material com muito conteúdo também, que é a estratégia. O meu investimento no material valeu a pena demais. É um material muito bom e muito barato. Eu não sei nem como você consegue fazer isso. A sensação que eu realmente entendi que eu estava muito bem preparado foi
tanto na primeira fase da FUVEST, que eu prestei a FUVEST e as questões estavam muito boas para mim, tipo assim, parecia que tudo que eu tinha estudado tinha caído ali, ou tudo que eu tinha visto ou os professores falado tinha caído. E principalmente tanto na segunda fase, quanto no primeiro dia, quanto no segundo dia de prova da USP, nas revisões de véspera, os professores tentam dar algumas provisões do que vai cair. E eles acertam todos, é incrível como eles acertam todos. Uma coisa que eles acertam mesmo foi que a Lê cantou uma música, se eu não me engano, na revisão de véspera, e essa mesma música caiu na segunda fase. Tipo, ela cantou uma música, a música caiu na segunda fase. E além disso, os professores, acho que eles trabalham muito, muito em cima e já estão muito acostumados com o material, então eles acertam quase tudo que vai cair. Eu já tentei 3 vezes já para passar no vestibular da USP. A minha primeira vez, eu me preparei no cursinho, mas não pela estratégia. Acabei que não consegui, fiz a segunda fase e tudo mais, não consegui. Na minha segunda tentativa, eu usei o cursinho do estratégia, passei para a segunda fase, só que aconteceu um problema na minha vida. O meu pai acabou falecendo próximo ali das provas. Eu não usei como justificativa, mas acaba que o mental, ele abala demais. Prestei o vestibular, passei para a segunda fase, prestei de novo, eu fiquei em 17º, se eu não me engano, e chamou até o 15º. Então isso ficou próximo, isso me deixou pior ainda. Só que não teve jeito, eu peguei de novo o material para estudar, e daí esse ano eu consegui. Foi um alívio. Pensei muito porque eu ter perdido meu pai, fiquei muito próximo de passar no vestibular e não consegui. Então eu falei para minha mãe, eu não quero mais estudar. Os meus concorrentes, todo mundo, a maioria, ninguém trabalha. Eu conheço poucas pessoas que trabalham 8 horas e estudam para prestar vestibular, principalmente da USP e economia, que é, tipo assim, muito concorrido. Eu falei, mãe, eu não quero mais isso, eu vou largar, só vou trabalhar. Daí ela sentou comigo e falou que a vida é assim e não tem o que seja feito e você tem que viver a vida com as coisas que você tem. E o gosto, no final, é totalmente diferente, porque você trabalhou, você estudou e você passou, então deu certo. Nossa, foi a sensação de ter perdido, de sair de um elefante das minhas costas. Tipo, foi, assim, um alívio demais, então eu chorei muito. Porque você fica com uma angústia assim dentro de como vai ser, você tem muita ansiedade durante todo o processo da prova, então você fica o ano inteiro pensando na prova, chega na prova, você vai na prova, você fica ansioso pelos resultados, então quando sai ver que você conseguiu passar é um alívio fantástico. Eu não sei o que você está fazendo ainda, porque a estratégia é muito bom para todo tipo de pessoa. Como o nome já fala, né, estratégia, eles, de acordo com o que você precisa, eles fazem uma estratégia para você. Então, se você tem muita dificuldade em uma matéria, o estratégia é bom. Se você já é bom em todas as matérias, o estratégia também é bom, que ele preenche essas lacunas. Você precisa de qualidade de tempo. Eu trabalho, não tenho tempo, o estratégia também é bom. Se você tem tempo disponível, melhor ainda, o estratégia também é bom. Por isso que eu indico. Eu indico para primeiro conhecer, vai no YouTube, dá uma olhada nas videoaulas, dá uma olhada nos professores, vê como funciona, ouça as aulas e depois vai procurar o estratégia. Daí você vai entender que o material online é fantástico, é semelhante ao presencial, só que você só não vai no presencial, você fica em casa vendo na tela de computador, na tela de celular, mas se você tem constância, tem responsabilidade, acaba que é até melhor. Os outros materiais que eu acabei optando, que não foi o estratégia, eu encontrei um bom ensino, assim, só que no estratégia eu achei muito mais pontual. Eu queria para a FUVEST, então as aulas de estratégia, muito dos conteúdos era só da FUVEST. Basicamente, o conteúdo do estratégia, ele é bem detalhado, ele prepara melhor você para o que você quer. Acho que até por isso o nome da estratégia. Eu vim de escola pública e não é escola pública técnica, como são as ETECs e as FATECs, que tem nome, né, e são um ensino fantástico. Eu vim de escola pública estadual. Na vida inteira, escola pública municipal estadual, eles falam terrão, né? Escola estadual, e lá
querendo ou não, faltam muitos professores. Eu, para ter uma ideia, nos 3 anos de ensino médio meu, eu tive 1 ano só de química. Muitas defasagens em matérias de exatas, por exemplo, química, física, matemática, mas eu tive também bons professores. Os meus bons professores do estadual foi que me ajudaram também a poder passar. E aí, nessas dificuldades que eu tive, eu encontrei uma estratégia que me ajudou a preencher essas dificuldades que eu tive. Eu optei por fazer a minha própria estratégia, tipo, conhecer a mim para poder ver o que eu precisava para poder passar. Então, eu peguei a prova, fiz lá, vi o que eu fui mal, o que eu fui ruim, fui mal e fui bem, e em cima disso eu fiz o que eu poderia fazer para melhorar. Então, fui mal em matemática, foquei em matemática, fui mal em biologia, foquei mais em biologia, e é isso. Então, a principal motivo é ser constante, de pouquinho em pouquinho, uma hora você fica bom. Mudou bastante. Como eu falei, eu conseguia estudar a qualquer horário do meu dia. Conseguia estudar de manhã, que sobrava tempo, de tarde, que sobrava tempo, e à noite, que sobrava tempo. O meu maior erro foi querer estudar tudo em um dia só e também não fazer um cronograma. Esses foram os 2 maiores erros. E o meu acerto foi ter feito um cronograma, montar uma estratégia para poder passar e estudar, ser constante, estudar tipo, não tudo em um dia só, estudar um pouco um dia, um pouco outro dia, um pouco outro dia e fazer revisão. O meu plano de estudos ele foi dividido em matérias. Então, em um dia eu estudava 3 matérias, exemplo, geografia, história e matemática. No outro dia, química, física, biologia. Era dividido assim em matérias por dia. E daí no final de semana, no sábado, no domingo, eu pegava uma prova da USP para fazer. Pegava um simulado, pegava alguma coisa assim. E assim adiante. Mais pro final da prova, eu comecei a deixar só as matérias que eu estava errando mais no simulado. Então, comecei a errar bastante em química, em física, deixava mais química e física para estudar. E assim vai. Nas pré-provas, o interessante é você se manter muito calmo. Sei que é difícil, mas é bom controlar a ansiedade também. E pela estratégia, eles têm bastante aulas ao vivo nas semanas antes. Então, tem revisão de véspera, tem premonição. Se você tem muita ansiedade e está procurando algum conteúdo, vá atrás da estratégia. Então, veja os conteúdos. Pelo menos o que eu fazia era revisar. Eu pegava tudo que eu pegava no ano, revisava um pouco um dia, um pouco outro dia, e assistia as revisões de véspera, porque às vezes tem um conteúdo que não está tão sólido na sua cabeça, e acaba que na revisão de véspera os professores ajudam e te falam, e daí você vai mais tranquilo e mais completo para a prova. Nossa, o que eu fazia para diminuir um pouco a ansiedade era fazer exercício físico. Então, eu optei bastante por ir na academia e manter a vida mais saudável. Tipo, comer alimentos saudáveis, principalmente na fase na última semana. Então, além da mente, o corpo tem que estar bom. Se o corpo não estiver bom, a mente não está boa. Se a mente não estiver boa, o corpo não fica bom. Então, é trabalhar o corpo e mente num só e bem para a prova. Meu interesse pelo curso de economia surgiu quando eu fui conhecer a faculdade de economia. Foi quando eu fui conhecer a USP. A minha escola estadual levou a gente para fazer uma visita, né, na Exalc, e lá eu conheci o pessoal de economia. Conheci o curso, conheci os alunos, conheci os professores, e lá foi onde foi tipo amor à primeira vista, assim. Gostei muito do curso de economia. Além disso, eu fui na feira de profissões da Unicamp também, para ter certeza do que eu queria, né? Fui no curso de profissões da Unicamp e conheci lá nas feiras que estavam, a feira de economia. E lá eu conheci os professores também e conheci os alunos. E foi, assim, fantástico. E, além disso, o mercado de trabalho também para o profissional de economia. É um mercado de trabalho, assim, muito amplo. Fui aprovado no vestibular dos meus sonhos. Eu fui aprovado na UFSCar, mas eu não optei por não ir e prestei o vestibular da USP de novo. E fui no vestibular dos meus sonhos. Sim, a minha mãe, ela apoiava falando que eu tinha que estudar, não tinha jeito, porque minha mãe é diretora de escola, então sempre tem a pressão. Ela sempre me falava que vai estudar e vai estudar. A minha namorada me ajudava bastante também, então às vezes ela vinha para minha casa no final de semana e ela tinha que ver aula.
Ela via aula e me via fazendo simulado, então eu tive bastante apoio da minha família. Para prestar economia, minhas referências são a empresa que eu trabalho, que é uma empresa de auditoria, que eu estou trabalhando atualmente, mas que eu vou precisar sair para poder cursar o curso da USP. O mercado de trabalho no serviço que eu estou agora é um mercado de auditoria. E a auditoria, assim, pelo menos para mim, é um mundo fantástico. Tem muita opção, tem muito leque de conhecimento, tem muito do que você pode se aprimorar para poder trabalhar. A mensagem que eu deixo para vocês é que não desistam. A aprovação uma hora chega. Vocês têm que ser constantes, nunca desistam por nada.